just switch on the registration. I hope you all agree that we will register this presentation, and I'll hand over to Albert. Então, por minha parte também, muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse lançamento do Manual de Linguística Brasileira. Bem-vindo especial a todas e a todos que vão dar uma intervenção aqui hoje, e também a todos os demais que estão interessados então nessa apresentação que vamos ter hoje. Agora, aqui está o programa, então vamos começar. Johannes? Sim. Passamos para o programa. Yeah, I didn't. You didn't. Okay, now it's okay. Okay, I will just. We will just say a few words at the beginning, and then hand over to Fernando Sanchez Miret, and then Albert and myself. We are going to present the manual, and the next step will be 4 interventions by Ataliba Teixeira Castillo, who just wrote us and who is. He is ill and he's at the hospital. Could you please switch off the microphones, all those who are not here? Maris? Okay. Could you? Okay, no, it's okay. Is ill, so he cannot be here, but he sent us a text. Maybe he will still be able to join us afterwards. And then John Lipsky, who is here among us. Hello, John. And Charlotte Galvez and Rodolfo Ilari all are here. And afterwards, there will be some time for a few questions and discussions and whatever. So we will just start, and I'll pass over the microphone to Fernando Sanchez Miret, the general editor of the manuals of Romance languages, and he will say a few words. Fernando, por favor, tienes la palabra. Okay. Obrigado. Bom dia, boa tarde para o grupo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Johannes Kabatek e Albert Wall pela edição do Manual of Brazilian Portuguese Linguistics e pela organização deste evento. Gostaria também de agradecer a todos os autores dos capítulos e, em particular, aqueles que vou falar hoje. Este manual faz parte da série Manuals of Romance Linguistics, que edito em conjunto com Günther Holtus. Meu colega Günther lamenta não poder estar aqui hoje, envia seus cumprimentos e agradecimentos. A série Manuals of Romance Linguistics tem como objetivo fornecer uma visão atualizada da linguística românica e prestar especial atenção aos idiomas e tópicos da disciplina que não foram tratados com detalhes suficientes em trabalhos anteriores. Neste contexto, o Manual of Brazilian Portuguese Linguistics faz todo sentido. E acredito que seja uma conquista importante dentro da coleção. Em 2016, o Manual de Linguística Portuguesa, editado por Ana Maria Martins e Ernestina Carrillo, apareceu na coleção. E este ano, de 2023, também teremos o Manual of Romance Languages in Africa, editado por Ursula Reutner, com capítulos dedicados a Madeira, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Com estes volumes, esperamos ter contribuído efetivamente para ampliar o conhecimento da linguística portuguesa. O primeiro e-mail que tenho a respeito do projeto do Manual of Brazilian Portuguese Linguistics é datado de 25 de novembro de 2013. É, portanto, fácil imaginar que
por trás da realização das 600 páginas deste volume, há um trabalho árduo por parte dos autores e dos editores. O evento de hoje é uma celebração, é um reconhecimento desse esforço. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Fernando, pelas palavras tão amáveis. Thank you very much, Fernando, for these nice words. And thank you also for, obrigado também pelo apoio dos editores da série. E com isso já passamos aos agradecimentos e vou começar em inglês. We are really thankful because this manual has only been possible with the help of many people. And in first place, I would like to mention José da Silva Simões. José da Silva Simões, who was one of the co-editors at the beginning, and he helped quite a lot at the beginning when we were looking for authors and when we were preparing the first chapters. Fernando already said it was a really very, very long process. Far too long, obviously, but many things happened in between, and we tried to do our best. It was not so easy in some cases. Some chapters we had to look for new authors, and so it took longer than we usually had expected it to take. But at the end, I think the outcome is really worth the whole process. So thanks a lot, Günther Holtus, Fernando Sanchez Miret, also the editors of the series, and then Ulrike Kraus and Gabriel Konefert from De Gruyter, who gave us support during the whole process, Maiken Endrovat and Sabina Dabrowski, who helped with the corrections, John Barlow, who was the proofreader of the whole volume, and there's a long etc., because there are many proofreaders who did proofreading of individual chapters. There were many helpful people helping us to organize things at the University of Zurich and at the University of Vienna. I would just like to mention Maria Luisa Gago Iglesias and Jocelyn Enriquez and others who helped in the correction process and in the preparation of what I'm going to talk about in a second, the CIPOBRAL meeting. But first, I would like to thank all of you authors. Muito obrigado, todos os autores, todas as autoras desse volume, porque sem os autores não haveria essas contribuições. Então, foram muito e trabalharam muito. Então, realmente um grande agradecimento a todos pela sua colaboração. Agora, também obrigado pela participação num evento que a gente organizou em Brasília, no ano 2018, o CIPOBRAL, onde alguns dos autores se juntaram para discutir sobre os capítulos já meio acabados, para homogeneizar ou para também introduzir referências transversais nos capítulos. Então, foi realmente um grande prazer estar com todos vocês lá em Brasília e discutir essas primeiras versões. Então, vamos ver o que é o manual. O manual é o número 21 dos Manuals of Romance Linguistics. E passo outra vez ao inglês, porque aqui está em inglês o slide. Então, we have 31 authors, 9 introductory and 640 pages, an introduction and 20 chapters, and an index at the end, 60 tables and figures, and 14 maps, and many of them are colored. And there's an online version at your disposal at the address that is indicated on the slide. Então, eu vou só dizer uma coisa sobre os mapas, porque houve um erro com dos mapas. Então, há uma primeira versão
e depois uma segunda versão e no PDF, na internet, e também o que vocês receberam já tem a versão atualizada, e nas edições posteriores essa versão vai ser corrigida, mas vocês têm na versão eletrônica um mapa corrigido que não está assim na versão original. Pedimos desculpa por esse erro que foi... mesmo se houvesse muitas correções, aconteceu. Eu vou passar a palavra ao Albert, que vai falar do conteúdo. Obrigado, Johannes. Então, aqui se vê a primeira parte. O volume está dividido em duas partes, uma primeira e uma segunda. A parte primeira é a parte diacrônica e a segunda, então, é a sincrônica. E no começo temos a introdução por nós, Johannes e eu. Nessa introdução descrevemos em mais detalhe o conteúdo do livro e também damos algumas informações sobre coisas que não entraram no livro, porque mesmo sendo já uma obra bastante grande, com muitos capítulos e com muito conteúdo, muito completo, não foi possível incluir tudo o que está acontecendo, o que aconteceu na linguística brasileira nas últimas décadas e em geral. Então, muitas, especialmente tudo relacionado a ciências aplicadas, então não entrou no volume. Não temos um capítulo especial sobre, digamos, métodos, corpos e esse tipo de coisa. Então, damos algumas referências muito importantes com respeito a isso na nossa introdução também, além de descrever e comentar, então, o livro. Depois temos uma visão geral da linguística brasileira, escrita por uma especialista da historiografia linguística, Cristina Altmann, e uma pessoa que, como todos sabemos, viveu mais que a maioria de nós, que muitos. Então, essa história da linguística brasileira, que participou, que organizou, formou tudo isso, a Dalila de Castilho. Esse é o primeiro capítulo. Depois temos 2 capítulos que descrevem, digamos, Aí chegou o senhor, o contexto externo. Então, a história social, os contatos linguísticos importantes que contribuíram para a formação do português brasileiro. Esses capítulos são escritos por Tânia Lobo, Dante Lucchesi e Alan Baxter. E depois 4 capítulos sobre já os domínios linguísticos, uma descrição mais detalhada. Volker Noll escreveu sobre a fonética e fonologia histórica, o Mário Eduardo Viaro, a morfologia histórica, e a Charlotte Galvez e a Célia Lopes sobre sintaxe histórica. Conclui essa parte o capítulo sobre o léxico histórico, escrito por Américo Venâncio Lopes Machado Filho. Entre a parte diacrônica e a parte sincrônica, temos um capítulo que faz quase uma transição. Foi pensado um pouco assim. Esse capítulo 8, que vocês estão vendo aqui, que é escrito por Charlotte Galvez e Marisa de Oliveira, sobre o debate entre o português europeu e o português brasileiro, né? A relação que se discute muito entre essas duas línguas. Então faz essa transição no nosso volume entre a parte diacrônica e a parte sincrônica. E na parte sincrônica, então, começamos outra vez descrevendo a realidade externa da língua, a geografia, também a dialetologia. Isso foi feito por Vandeci de Andrade Aguilera. Depois a sociolinguística, Uli Reich e Ronald Billing Mendes. Os contatos contemporâneos do português brasileiro, por John Lipsky. E depois vem 4 capítulos que refletem o que são os capítulos irmãos dos capítulos diacrônicos já mencionados, né? Fonética e fonologia, escrito por Guilherme Valdaora e Elisa Batiste. Morfologia, por Carlos Alexandre Gonçalves. Sintaxe, por Sandra Lea Longuin e Maria Clara Paixão de Souza. E sobre o léxico e também lexicografia, por Maria da Graça Krieger. A parte sincrônica também inclui um capítulo sobre semântica, escrito por Rodolfo Hilari e Renato Basso.
E também incluímos mais alguns capítulos que nos pareceram fundamentais para realmente entender a realidade linguística brasileira, que são um capítulo sobre a língua falada e a língua escrita, por Alessandra Castilho da Costa, e onomástica, toponomástica, por Patrícia Carvalhinhos, a política linguística e o acordo ortográfico, escrito por José Luiz Fiorin, e, last but not least, um capítulo sobre psicolinguística, a aquisição e o processamento da linguagem, por Elisângela Teixeira e Michele dos Santos Alves. Resumindo brevemente, então, temos vários destaques aqui. É o primeiro manual da linguística brasileira para um público internacional, por isso escrito em inglês. Foi agora publicado no momento que nós achamos muito apto, muito bom, porque resume realmente resultados dos grandes projetos das últimas décadas, que também foram publicados em séries em português agora, né? O NURC, o PHPP, então, o projeto sobre a norma culta, a história do português brasileiro, a gramática do português falado. Tudo isso agora também está disponível, de certa forma, para um público mais amplo. Temos, então, damos, então, a voz, na maioria dos casos, para os especialistas no Brasil, que produziram todo esse conhecimento e que fizeram todo esse trabalho de investigação, mas também incluímos, claro, autores internacionais de outros países, e isso foi muito frutífero. Também vimos isso no Cipro Brau, quando perspectivas diferentes se encontram na discussão e então se complementam de certa forma. Uma particularidade da linguística brasileira também se reflete aqui nesse manual, que é a combinação extremamente frutífera entre a perspectiva funcional e formal da linguística, né? Então, fizemos isso na dupla autoria dos capítulos de sintaxe, onde essa combinação se faz muitas vezes na linguística brasileira. Bom, eu já disse que, então, tentamos cobrir de maneira mais completa possível, então, a parte sincrônica e diacrônica de todos os domínios da gramática, e também incluímos, então, esses capítulos sobre história e fatores externos importantes. E a psicolinguística como uma disciplina mais recente, algo que acrescenta uma perspectiva, digamos, nova ao estudo do português brasileiro. Então, agora passamos Sim, como já disse no início, o Ataliba está doente, então não pode vir. Ele falou que talvez tentaria de ainda vir, mas não está presente. Então, ele mandou um texto para eu ler o texto, mas eu acho que agora, como o John Lipsky tem que ir embora dar aula, então vamos dar prioridade à intervenção do John e depois eu vou ler o texto do Ataliba, se vocês estão de acordo. Então, Albert, passamos ao seguinte slide e damos a bem-vinda a John Lipsky. Thank you very much, John. Muito obrigado por estares aqui. And John is going to talk about the international importance of the manual, and also he's the author of the chapter on language context. So let's hand over to John Lipsky. Thank you. Bom dia, boa tarde. Vou compartilhar a tela. First of all, thank you very much for the kind invitation. It was really an honor to participate with such a wonderful group of scholars, many of whose works I've admired for a long time. And I'm just going to briefly go over a few of the contact environments that most of you probably are already familiar with, that make Brazil such an important place for linguists and make this manual such an important work. Brazil is not only one of the most biologically diverse areas
in the world. It's also the area of some of the most interesting language contexts. And originally, languages other than Portuguese were not always well regarded, but nowadays, actually a number of several European and indigenous languages actually enjoy co-official status in Brazil. So a lot of changes over the past decades. As probably most of you know, after Portuguese, German and the various dialect varieties is the language with the greatest number of speakers in Brazil. Perhaps at least 3 million speakers of Hunsrück, and maybe another 1.5 million of other German varieties, also spilling over into nearby areas of Misiones, Argentina. And another language that's spoken, Germanic language, is Pomeranian, Pomerisch. Most of the German speakers are found in the southern states, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. And what's interesting is that Pomeranian, Pomerisch, is pretty much gone in Europe, and Hunsrück is on its way out, but they're very much alive and well in Brazil. As also in other regions of Latin America, Mennonite Low German, Plautich, is still spoken sometimes as a first language. Also in Mexico now, there's a fairly large group of Plautich speakers, even here in the United States, that have immigrated from South America. And especially after World War II, a number of Dutch colonists settled in communities in Brazil, and where the Dutch language is still spoken as a minority language in some of these areas. Turning to Slavic languages, Brazil received considerable immigration of Ukrainian speakers, especially in the state of Paraná. And it's actually the third largest group of Ukrainian immigrants in the Americas after Canada, and where I did my graduate work, and the United States. And especially in some rural colonias, Ukrainian is still spoken. Polish immigration followed similar patterns beginning in the late 19th century, but also a lot after World War I. And whereas Polish hasn't been maintained as extensively as Ukrainian, but it's still spoken in some villages and rural areas, especially near Curitiba. Another big area of immigration was Italian immigration, particularly in the final decades of the 19th century. Again, mostly in the South, but unlike some of the other areas of South America, much of the immigration came from the northern part of Italy, and where people spoke languages like Veneto and Trentino, where these languages are now often known as Italian. We actually have, as I speak, a speaker of Italian visiting here in this department, a Brazilian who also speaks Italian. So that language is very much alive and well, actually much more so than in Italy. Turning now to Asian languages, the largest population of Japanese origin outside of Japan is found in Brazil, and there's still a number of speakers of Japanese in Brazil, and a lot of people going back and forth between the two countries. Also, a considerable population of Chinese origin, mostly stemming from immigration that began in the early 19th century and continues to occur. With the exception of most of the Taiwanese, most of the speakers spoke Cantonese, and also at some point there was arriving from Macau, and Hong Kong spoke even some Creole Portuguese and even some non-Creole Portuguese. And finally, there is a small but important group of Korean speakers from recent immigration in Brazil. Along the northern border, Brazil has bordered with 3 countries where Creole languages are spoken: Suriname, French Guiana, and Guyana. And there are some Creole languages spoken in that border area, but there's also a native Creole language, a French Creole language spoken by indigenous groups in the northern state of Amapá, and known as Langue Patois. Another language which is understudied but very much present in Brazil and most of the rest of South America is the Haitian Creole, because this is an immense diaspora. And Haitians, because of discrimination, because of isolation, because of many cases very precarious immigration status, no papers, tend to live in communities where they speak to one another in Creole.
and keeps the language very much alive. Bringing it back to the United States, we also have a Cape Verdean Criollo, and of course, most Cape Verdeans also speak some form of Portuguese. So this is an expanding contact environment that I believe has yet to be fully studied as it deserves. A group that most people in my country, the United States, are not aware of. Following the United States Civil War between 1861 and 1865, several thousand individuals from the states in the South who were defeated in the Civil War immigrated to Brazil, and they were expanding cotton production there. They're known as confederados, but unlike the folks in the United States, they really had very little knowledge of slavery, and they simply are continuing a tradition, historical tradition of their ancestors, and many of them continue to speak a Southern variety of English. Our former president, Jimmy Carter, at one point when he was governor of Georgia, visited the confederados and spoke to them in the English of Georgia. And finally, in the interior of Brazil, many Spanish-speaking immigrant groups from neighboring countries have settled in urban areas, especially São Paulo, and the largest enclaves are from Bolivia, especially Aymara speakers from the highlands, many of whom live in marginalized conditions in the poorest neighborhoods. And more recently, the economic collapse of Venezuela has driven thousands of Venezuelans, especially across the southern border, where you have, for example, Santa Elena de Huayren, but also just arriving in many of the big cities. And then in border regions, just to the outside of the area, Brazilians usually don't speak Spanish. It's very asymmetrical, but many of the Spanish-speaking nations have considerable passive knowledge of Portuguese and use this language when going to Brazil or when speaking with Brazilians. And this little map here shows some of the places where over the years I've been able to collect field data. And there are two dialect zones within Spanish-speaking Latin America where Portuguese is actually more prevalent than Spanish, and that's in northern Uruguay, where the fronterizo is spoken, and also in the province of Misiones, Argentina, where you have all of these communities where Portuguese is the first language. And then the rest of these areas here are border areas in Spanish-speaking countries where Portuguese is spoken as a second language, mostly with Brazilians and with a lot of Portuñol characteristics. So this is kind of just this very brief audiovisual presentation, I think shows the importance of Brazil, the richness of language contacts, and the value of this manual for all people dealing with Brazilian linguistics. Thanks. Thank you very much, John, for these words and for this overview on contact situations in Brazil. Thanks a lot. And thanks also for the effort of joining us, even if you have to teach and you're in the middle of other duties. So thanks very much. It's an honor to have you among us. Estamos honrados com contar com a presença de você. Muito obrigado, John. Então, vamos agora então para trás. Então, eu vou ler o texto do Ataliba Teixeira de Castilho. O Ataliba é, como vocês sabem, o patriarca da linguística brasileira, uma das pessoas mais importantes, com uma obra também não só a obra própria científica, mas a obra de organização da linguística brasileira e de uma capacidade de juntar pessoas que é totalmente impressionante. Muito do que está neste manual só foi possível porque o Ataliba organizou tantos grupos e tantos eventos nos que fez avançar a linguística brasileira. Como vocês provavelmente saibam, ele falava muitas vezes também nesta sala aqui, onde a gente está agora, porque ele veio a Zurique há um tempo, e falou dessa metáfora que ele gosta muito de estamos construindo um navio navegando nele.
e uma grande parte desse navio, que é a linguística brasileira, foi construída pelo próprio Ataliba. Então, acho que realmente é uma honra também contar com a presença dele, que tem um artigo escrito em parceria com a Cristina Altman, que está aqui também entre os que estão conosco hoje. Então, vou ler o texto, é um texto breve. Então, o que significa este manual para a linguística brasileira? Ataliba Teixeira de Castilho. Como se sabe, os manuais são preparados para que possamos acompanhar o desenvolvimento de uma dada ciência. Focalizando o português brasileiro, este manual preenche com perfeição esse requisito, pois repassa as pesquisas desenvolvidas tanto na linguística histórica dessa variedade, história social, contatos linguísticos, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, história do léxico, debate sobre o português brasileiro, o português europeu, quanto em sua linguística descritiva, dialetologia e geografia linguística, sociolinguística, contatos linguísticos contemporâneos, fonologia, morfologia, sintaxe, léxico, história dos estudos semânticos, língua falada e língua escrita, onomástica e toponímia, política linguística e acordo ortográfico, aquisição e processamento linguístico. O leitor encontrará aqui tudo o que de mais representativo vem ocorrendo na linguística brasileira. Este é, sem dúvida, o mais completo manual escrito em inglês sobre essa área. De fato, os organizadores do manual realizaram um trabalho e tanto. Eles destacam a atuação de 2 grandes projetos coletivos que reuniram pesquisadores à volta de duas grandes temáticas: a gramática do português brasileiro falado e a história do português brasileiro, cujos resultados foram publicados em séries próprias, evitando a costumeira dispersão dos resultados por revistas especializadas. Esses projetos respondem a uma aspiração comum dos linguistas brasileiros, ou seja, a exploração sistemática da România Nova em seus aspectos descritivos e históricos. Para isso, foi necessário recrutar especialistas de diferentes inclinações teóricas, os quais encontraram uma forma surpreendente de convivência produtiva. Estruturalistas, funcionalistas e diretivistas desenvolveram diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno, enriquecendo a linguística brasileira. Sempre me lembro do espanto com que pesquisadores estrangeiros, convidados a participar nos seminários do projeto da Norma Linguística Urbana Culta, a gramática do português falado, e do PHPB, da História do Português Brasileiro, detectavam ali uma convivência harmoniosa de contrários, sem que, entretanto, os participantes deixassem de lado suas convicções científicas. Um desses convidados assim se manifestou durante um seminário. Mas que vocês estão fazendo aqui? Pois é, o presente manual of Brazilian Portuguese Linguistics oferece uma excelente resposta a essa pergunta. O manual enumera igualmente os diferentes corpora que foram organizados e que esperam agora um tratamento computacional. Finalmente, ele aponta para o surgimento de uma escola brasileira de linguística que explorou a oralidade em suas diversas manifestações, aí incluindo o texto. Essa escola certamente continuará a se desenvolver como esperam os organizadores deste manual. Para terminar, e já agora à margem do conteúdo do manual, precisamos recordar os colegas que já se foram, não sem antes deixar uma indelével marca nos estudos aqui relatados. Carlos Franchi, Fernando Taralo, Clélia Spinardi Jubran, Ion Leite, Inedore Villaça Koch, Luiz Antônio Marcuski e Maria Helena de Moura Neves. Que descansem em paz. Muito obrigado. E nós estendemos o agradecimento ao Ataliba Teixeira de Castilho pelas palavras. Esperemos que pronto esteja recuperado e volte a trabalhar e a estar conosco em uma outra ocasião. Então, agora passamos a palavra a Charlotte Galvez,
quem vai falar sobre the Teamwork Experience e comentário sobre 2 capítulos, porque ela colaborou em 2 capítulos do livro. Charlotte, você está muda? Pronto, agora estão me ouvindo? Agora sim. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar alguns poucos slides que eu escrevi em inglês, eu prefiro falar em português, para falar de um assunto que já foi mencionado em várias falas, que é o fato que os capítulos são todos, os capítulos do manual, são todos o resultado de um trabalho de duplas, né? De um trabalho de equipe. E eu tive o prazer, a honra de escrever 2 capítulos para o livro, e foram 2 experiências bastante diferentes, porque, na realidade, são 2 tópicos, 2 temas bastante diferentes, e talvez por isso o diálogo tenha sido diferente. Então, era disso que eu queria falar, e eu quero agradecer esse convite para falar um pouquinho aqui. Isso vai. Então, um dos capítulos foi o capítulo 6, com Célia Lopes, Historical Syntax. E, nesse capítulo havia um espaço muito importante para articularmos a visão mais funcionalista e a visão mais formal, mais gerativista, e isso nos permitiu fazer uma divisão de sessões, ou seja, as nossas vozes ficaram muito entremeadas. Por exemplo, há 2 sessões importantes sobre os pronomes pessoais e sobre a sintaxe das orações, em que conseguimos, eu acho, dar abordagens convergentes, complementares das questões. Em relação aos pronomes pessoais, a Célia escreveu a subseção sobre as mudanças nas formas de tratamento, que é um assunto que ela vem pesquisando e sobre o qual ela vem produzindo um grande conhecimento. E, em seguida, no capítulo, eu apresento uma análise da nova sintaxe dos pronomes clíticos, que obviamente está profundamente relacionado com a mudança nas formas de tratamento. Então, eu acho que isso, o fato de nós colaborarmos enriqueceu muito o tratamento do assunto. Mesma coisa na sintaxe das orações. Ela tratou das orações relativas, e eu tratei, por exemplo, da questão dos sujeitos e tópicos. Mas o que acontece também é que não só os temas se prestavam a isso, como nós também nos prestávamos a isso, nesse caso, porque eu acho que a Célia é uma funcionalista próxima dos formalistas, e eu me reconheço como uma formalista próxima dos funcionalistas. Então, nesse capítulo 6, houve realmente um entrosamento muito grande. No capítulo 8, com Maria Elza Oliveira, sobre o debate a respeito do português europeu e do português brasileiro,
isso era mais difícil por várias razões. Pelo próprio tema, que é um tema que pode ser olhado de fora e de dentro, do ponto de vista da história, da reflexão sobre o português no Brasil. Então, uma abordagem mais historiográfica e mais política até, sociocultural, e, por outro lado, um debate mais dentro da linguística. Nós, então, temos um capítulo que é dividido de maneira mais, diria, estanque, mas a organização, isso eu revi agora, a organização é interessante porque é uma organização articulada, no sentido que nós propusemos primeiro uma sessão retomando as diferenças mais importantes entre o português europeu e o português brasileiro, mais as diferenças sintáticas, porque, obviamente, era uma sintaticista que estava participando desse capítulo, a história do debate, que é a grande contribuição da Mareusa, e que é muito rica em termos de trazer de maneira bastante detalhada as discussões que aconteceram no século XIX e XX a respeito do português brasileiro, o seu estatuto, essencialmente o estatuto do português brasileiro, e uma quarta sessão que volta a uma abordagem totalmente gramatical, muito gerativista, baseada na distinção entre língua externa e língua interna, que, na realidade, vai muito bem para essa questão, porque nós temos o problema da língua como um objeto social, histórico, e, por outro lado, a língua como objeto de conhecimento dos falantes. Então, eu acho que foram duas experiências extremamente interessantes e frutíferas, porque, nos dois casos, houve um diálogo entre abordagens, apesar das diferenças na maneira como os capítulos foram produzidos. No capítulo 6, tivemos um diálogo na construção do capítulo, muito mais detalhadamente. Eu acho que produziu uma abordagem mais rica dos fenômenos e era possivelmente o que os editores desejavam, pelo menos eu espero. O capítulo 8, eu acho que ficou um blend bastante original, que envolve duas abordagens radicalmente diferentes do mesmo assunto, o que é uma coisa bastante rara, bastante improvável, nos livros, nos manuais, mas que certamente, para o leitor, vai enriquecer a reflexão sobre a questão. Espero. Talvez o leitor tenha que fazer um trabalho maior no capítulo 8 do que no capítulo 6, mas eu acho que vale a pena, realmente. E então eu queria agradecer a oportunidade de ter participado dessa empresa, desse empreendimento, que foi para mim também extremamente enriquecedor. Muito obrigada. Muito obrigado, Charlotte. Para nós também foi interessante acompanhar esse diálogo, não só no caso desse capítulo, mas também nos outros. Eu aprendi muito, vendo aí as perspectivas diferentes e acompanhando isso. Então, eu queria agora... Você poderia deixar de compartilhar? Obrigado. Então... é um enorme prazer para mim agora introduzir
o Rodolfo Hilary. O Rodolfo Hilary não é só conhecido por seus trabalhos sobre semântica. Ele também é autor, junto com o Renato Basso, com quem ele também escreveu o capítulo no nosso manual, desse livro aqui, O Português da Gente, que fez muito sucesso nos últimos anos. E nós invitamos, então, o Rodolfo agora para falar também, porque ele apresenta a linguística românica, de certa forma. Todos conhecemos, então, esse livro também, provavelmente, a introdução à linguística românica dele. E, em função dessa perspectiva de romanista também, então, dou a palavra a ele. Rodolfo, por favor. Alô? Sim, agora sim funciona. Agora pode falar. Pode falar. Bom, gente, muito obrigado por tudo, até pela propaganda dos livrinhos que o UOL fez agora, né? Ele contou um pouco da minha experiência, que é uma experiência de ter sido professor na Universidade Estadual de Campinas. Eu me aposentei faz muito tempo, mas enquanto eu estive na ativa, eu trabalhei como professor justamente de linguística românica, de um lado, e de semântica, de outro, né? E, sim, para mim, essas duas matérias sempre me preocuparam muito. Acho que eu devo isso ao fato de ter tido um curso de românica muito bom, com um professor que ainda hoje é citado, e brasileiro, de origem suíça, o professor Maurer, né? Que eu admirava muito. Em todo caso, eu vou falar a respeito um pouco de semântica e um pouquinho também de linguística românica a propósito desse manual. Bom, o manual trata de português brasileiro, principalmente de português brasileiro, por uma razão muito simples. A maioria dos autores são autores que trabalham sobre português brasileiro, né? E quando a gente pensa em português brasileiro, a primeira coisa que vem à mente, sobretudo se a gente se coloca numa perspectiva romanística tradicional, é que nós estamos na România Nova, né? E aí a gente vai falar em România Nova, em România Antiqua, né? E você tem a sensação de que entre essas duas coisas é preciso estabelecer uma isoglossa temporal. Quer dizer, entre as duas coisas você põe um limite de tempo e você diz o que está para lá está para lá, o que está para cá está para cá. Bom, não pode ser assim, não pode ser assim. Não pode ser assim porque tem muitas coisas que a gente descobre estudando romanística e que depois você vê que estão vivas, atuantes ainda no português brasileiro. E tem muitas coisas no português brasileiro que seria muito bom que se soubessem quando se faz romanística. Vou dar um exemplo, um pequeno exemplo. Um pequeno diálogo em italiano. Uma das pessoas diz assim: "Stasera vado da Ugo, vieni anche tu?" Vou repetir: "Stasera vado da Ugo, vieni anche tu?" E a outra pessoa responde: "Sì, ho piacere di venire, vengo anch'io." Bom, vamos ver o que acontece nessas duas frases. Em italiano funciona muito bem. Em português do Brasil, não seria possível usar o verbo vir na resposta. Você vem, sim, eu venho, jamais. Pelo menos não em português do Brasil, né? Usa-se, nesse caso, o verbo ir, né? Você vem, sim, eu vou, né? Aliás, em português do Brasil é possível fazer uma pergunta que soa estranhíssima com o italiano, principalmente para o imigrante italiano, como é o meu caso, né? Vamos comigo? É possível fazer essa pergunta, vamos comigo? Quer dizer, vamos os dois juntos, né? Você vai e eu vou. Não, vamos juntos, né? Essa pergunta é muito estranha, porque o verbo ir, vamos, não é bem aceito nesse contexto. Se a gente olhar para o francês, não é possível responder sem começar pelo pronome je, né? Como de resto, também não é possível fazer isso em alguns dialetos da Itália do Norte, onde o crítico nominativo também é obrigatório. Nduma, si, ivac. Você não vai dizer nunca vac. Si, ivac, né? Em piemontês, isso. Em português é possível responder afirmativamente dizendo sim, mas isso não é o mais usual. Em português do Brasil,
não é usual, em português de Portugal também não. Por trás de tudo, bom, não é mais usual. Então, eu peguei uma pequena frase, você vai, sim, eu vou, né? O piacere di venire, vengo anch'io, e a gente começa a perceber que os verbos não são os mesmos, que os pronomes não são os mesmos, que a forma de responder não é a mesma, porque em alguns casos você usa o velho recurso latino de você repetir o verbo, em outros casos você não usa esse recurso latino, ou você diz sim, não, etc. Né? Bom, é um emaranhado de pequenas questões. Eu tenho para mim que emaranhados de pequenas questões como essas são um monte nas línguas românicas. E quando você olha para uma língua românica e depois você pensa na outra, você descobre coisas. Então, me parece que é fundamental que as pessoas que trabalham de um lado do oceano, as pessoas que trabalham do outro lado do oceano, com português de Portugal, com português do Brasil, com outras línguas românicas, com o passado de todas essas línguas românicas, estejam dispostos a trocar figurinhas e, quem sabe, a descobrir alguma coisa nova, sempre, uns com a ajuda dos outros. Quer dizer, quando você pensa, por exemplo, no que aconteceu no francês ao longo do tempo, e o que vieram a ser os pronomes em francês, que vieram a ser os pronomes em italiano e em português, você tem só aí um capítulo para você gastar meses e meses da sua vida tentando entender e dar melhor explicação. Bom, eu gostaria, portanto, que as pessoas dos dois lados do oceano lessem o nosso manual, porque quando a gente diz tem coisas para observar, você vai diretamente para onde você pode encontrar informações, e o nosso manual é muito rico, até onde eu posso ver, é extremamente rico nesse sentido. Eu disse alguma coisa a respeito de linguística românica, dei um exemplo, né? Quanto à semântica. Bom, quanto à semântica, eu vivi uma época em que apareceram no Brasil várias teorias, várias linhas de pesquisa, que tinham coisas muito boas para oferecer. Quer dizer, na década de 70, 80, apareceram no Brasil muitos linguistas estrangeiros que levavam as suas teorias. Começou, no meu caso, com Ducrot, começou com Potier, eram principalmente franceses, depois apareceram ingleses, americanos, e essas teorias geraram linhas de pesquisa conduzidas por algumas pessoas, alguns grupos. Esses grupos fizeram coisas muito boas, de modo geral, sim. Mas esses grupos falaram muito dentro do próprio grupo. E eu me ressenti, muitas vezes, da dificuldade de ter que aceitar, digamos, premissas diferentes encontradas em outros grupos para poder ver que havia beleza em tudo isso. Mesmo as teorias de Ducrot, a partir de um certo momento, comecei a fazer uma semântica mais formal. Mesmo as teorias de Ducrot, que não acreditavam na lógica, apesar de ser lógica, etc., etc., começaram a me parecer complicadas. Bem, eu acho que isso precisaria ser superado. Isso a gente disse, o Renato e eu, né, conversamos muito sobre esse aspecto, e nós dissemos no nosso texto, e espero que isso tenha alguma consequência. Isto é, que as pessoas aprendam a olhar na outra teoria, olhar para a outra teoria, vendo que essa outra teoria tem princípios que tem muitas coisas a oferecer, e tentando ver a linguagem sempre numa perspectiva abrangente. Se você começa a se fechar na sua própria teoria, você acaba não aceitando novidade, você acaba criticando coisas que são feitas em outros lugares que são boas. É melhor sempre você ter uma perspectiva muito aberta. Então, essa é uma primeira preocupação que eu tenho em relação à semântica. Bom, outra preocupação é que o semanticista não seja alguém que se fecha na semântica. Para ser semanticista, você tem, não digo que você tem que ser foneticista, pelo amor de Deus, mas você precisa ser um bom sintaticista, ou pelo menos você precisa ter boas intuições sintáticas, porque a sintaxe também é significativa. Isso os praguenses sempre disseram para todo mundo, sintaxe é significativa, a estrutura da sentença é significativa, né? Então, é importante que a gente entenda, por exemplo, que é diferente uma estrutura de sujeito predicado e uma estrutura de agente-alvo, ou uma estrutura de tópico e comentário. E essas coisas se misturam. Em português se misturavam muito
ao longo do tempo, né? Então, é bom que as pessoas tenham essa perspectiva, ou esse conjunto de perspectivas, que não se fechem dentro de uma posição que depois acaba ficando muito rígida demais. Bom, no fundo, o que eu queria dizer era isso. Quer dizer, essas duas observações, são coisas muito elementares e pequenas. Eu queria dizer que estou muito agradecido por ter participado, né? Na minha condição de aposentado, se ninguém me chama, eu não faço nada, né? Eu fico cuidando do cachorro. Isso é péssimo, né? Mesmo porque o meu cachorro não fala de linguística comigo, ele abana o rabo às vezes, aliás, morreu recentemente, então não tem jeito, né? E incomodo a minha mulher, que às vezes não está com vontade de ouvir o que eu estou fazendo no computador. Então, enfim, eu fico muito agradecido, pelo encontro que nós tivemos em Brasília, né? Pela cordialidade do Albert, pela tranquilidade do Johannes, né? Que também deu uma de Acaliba, porque juntou um grupo de pessoas que não se conheciam, e tudo funcionou muito bem. E eu queria também agradecer ao meu ajudante, o Renato, né? Esse menino que eu conheci na graduação, com quem eu tenho trabalhado às vezes, porque o Renato tem uma grande qualidade. Sendo eu bastante confuso, ele me pega confuso e me diz as coisas que eu disse confusamente de uma maneira que eu entendo. Então, isso tem certamente uma grande vantagem, e tem sido muito bom trabalhar com ele. Era isso. Última preocupação. Olha, não vou dizer no Brasil, não sei. Hoje em dia é muito difícil conseguir livros e botar livros numa biblioteca. E eu conheço essa coleção, não vou pronunciar brasileira, da De Gruyter, né? Eu conheço a coleção desde 1990 e qualquer coisa. Tentei várias vezes comprar livros dessa coleção, mas as coisas que a gente encomenda ficam na mão de um bibliotecário, que passa depois para um funcionário, que passa depois para um administrador, e o livro não veio. Então, eu queria fazer um apelo a todos os participantes para que eles façam propaganda do livro nas suas respectivas universidades, tentem comprar e tentem colocar na estante e depois na mão dos alunos. Isso me parece fundamental, porque senão o nosso trabalho também se perde muito frequentemente o nosso trabalho. Era isso que eu queria dizer. E, no fim, muito obrigado a todos, boa sorte ao livro, boa sorte às pessoas, e no que precisar de mim, eu estou aqui, né? Sem o cachorro me atrapalhar. Pronto. Obrigado, Hilário. Albert? Não se ouve? Continuo eu ou você? Eu agora estava na dúvida. Bem, não, eu pensei que você diria alguma coisa, não. Desculpa, falta de coordenação. Então, agora seria o momento de abrir. Se alguém quer fazer algum comentário, dizer alguma coisa sobre as apresentações de hoje ou sobre o manual, temos alguns minutos antes de encerrar o evento. Então, não sei se alguém quer dizer alguma... aqui temos vários autores, temos o José da Silva Simões também veio, mas e alguns autores, Cristina está aqui, e Patrícia, não sei, vi vários autores que estão aqui presentes. Se querem dizer alguma coisa? Alessandra? Johannes, eu gostaria de falar. Deixa o José falar, depois eu falo. Então, José, fale. Depois, Alessandra. Primeiramente, desculpem pelo atraso, mas eu ando sequelado da memória e foi o e-mail do Johannes que me lembrou do evento hoje. Eu sabia, mas não consegui me lembrar.
E então eu cheguei um pouco atrasado. Eu queria agradecer muito por ter participado desse lindo projeto na primeira fase, em que a gente teve a discussão sobre quem seriam as pessoas que nós iríamos convidar, e eu fiquei muito honrado de participar desse projeto, mesmo que tenha sido só na primeira etapa, porque eu também tive que estudar muito em todas as áreas para poder fazer algumas sugestões a respeito de quem nós convidaríamos. E hoje, na concretude do volume que está aqui na minha mão, eu acho que fui um dos primeiros a receber, fiquei honrado de ter recebido o volume. Eu queria dizer que realmente confirmar o que o Hilário acabou de dizer, nós precisamos divulgar o livro. Johannes e Albert sabem muito bem que no Brasil a questão da edição de livros como este passa por um outro caminho que tem a ver inclusive com o financiamento, né? Este livro é um livro de uma editora particular que na verdade não tem uma circulação para o usuário final diretamente, a não ser as bibliotecas. Então, eu acho que nós precisaríamos encontrar uma estratégia, porque o manual comprado numa livraria, ele é caríssimo. E acho que nem nós, autores, conseguiríamos comprar o livro com um valor até com um certo desconto da editora. Então, eu acho que é importante a gente fazer uma pressão para que as bibliotecas comprem este manual, né? Porque algumas universidades têm subsídio para isso, como é o caso da USP. A nossa biblioteca tem um budget, digamos assim, para compras, e a gente sempre tem que indicar obras. Eu, por exemplo, vou indicar o nosso manual a respeito de... Nossa, eu já estou me apropriando, nem faço parte dele. Então, era só isso, Johannes e Albert, muito obrigado. Obrigado, José. Eu acho que você pode, com todo o direito, de dizer nosso, porque você participou no início e a gente também disse isso nos agradecimentos. Sem você, esse manual não existiria nessa forma. Então, muito obrigado aqui também, outra vez em pessoa agora, José, pela colaboração. E pelo comentário, eu diria duas coisas. A primeira, sim, claro, é bem-vindo que as bibliotecas comprem, mesmo se sabemos que é um manual muito caro, toda a série é cara, mas também a produção é cara, mas também muitas universidades têm o contrato com a De Gruyter de acesso eletrônico, a versão eletrônica, não é? É porque vocês sabem que esse manual tem uma versão existe uma versão eletrônica. Aqui na universidade, por exemplo, podemos baixar o manual inteiro na versão eletrônica gratuitamente, porque é a universidade a que paga, e não sei se as universidades brasileiras estão subscritas, algumas com certeza. Então, esse acesso também para estudantes é o mais fácil. Então, é realmente importante assinalar isso, que não só existe essa versão para as bibliotecas, mas também existe a versão em versão digital. Muito obrigado, José. E acho que havia uma... Alessandra queria dizer uma coisa? Dá para me ouvir? Senão eu escrevo no chat. Dá para ouvir? Não dá para ver. Então eu vou colocar aqui É porque eu não sei, tudo bem? Oi. Olá. Eu não sei muito bem mexer no Zoom, eu fico meio perdida, estou acostumada com o Google Meet. Mas, enfim, funcionando perfeitamente. Enfim, primeiro peço desculpas pelo atraso, a gente está em semana de planejamento aqui na UFRN, e aí eu estava em outra reunião antes de entrar nessa, então foi tudo meio atropelado. Mas eu queria dizer que, assim, para mim foi uma honra muito grande, né? Eu me senti assim, extremamente favorecida no sentido de poder participar desse manual, porque são nomes como Charlotte, Hilary, a Taliba, e eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo nesse manual? Então, primeiro que foi um convite muito generoso, né? E, em segundo lugar, que foi muito enriquecedor. Então, eu consegui aprender muito, né, nesse processo, que foi talvez um pouco dolorido, como você falou, né, Johannes? Navegar enquanto está construindo um barco, então, escrever sobre resultados que ainda não temos, talvez, né? Então, textos orais e escritos na história do português brasileiro, que foi o capítulo que era de minha responsabilidade, a gente não tem tantos dados assim sobre isso. Então, foi um desafio
nesse sentido, mas aprendi demais. Eu agradeço a você e o Albert por terem a coragem, a ousadia, né, de organizar um livro desse. Isso é muito trabalho. E também por todos os colegas aí que escreveram e que me enriqueceram com seu conhecimento. E eu sugiro que a gente possa pensar em novos empreendimentos, né? Então, é isso. Vou divulgar muito o livro, com certeza, e agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Alessandra, pelas palavras tão amáveis. E não sei se há outras vozes aqui. Alguém mais quer dizer alguma coisa ou responder ao que foi dito? Não vejo. Aqui, o Volker. Não se ouve ainda, mas o Volker não está tentando conectar. Bem, agora sim. Não? Não funciona, não? Ainda não. Ah, foi o Albert, a voz. Mas o Volker está tentando de... Ah, saiu. Eu só queria, posso aproveitar, então, eu queria só agradecer em meu nome e do Dermeval da Hora a oportunidade de participar nesses longos anos de interlocução com vocês e com o grupo. Aprendemos bastante e acho que a gente tem de, quem sabe não exatamente agora, mas eu tenho a sensação de que um grande passo foi dado e que a obra vai contribuir nesse momento e nos anos vindouros para marcar fases, né, alcançadas, assim, resultados de pesquisa alcançados e uma contribuição de um grande grupo de colegas para a linguística, da linguística brasileira, a compreensão do capítulo que o português brasileiro escreve na história das línguas românicas. Então, estou muito orgulhosa de participar e agradeço demais ao Johannes, ao Albert, em meu nome, do Dermeval da Hora, pela oportunidade de participação no manual. Um grande abraço a todos vocês. Grande abraço também, Elisa. Eu não consegui levantar a mão, Johannes, Albert, colegas. Então, desculpa se eu começo a falar sem me anunciar antes, mas eu também não entendo muito bem aqui o Zoom, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao José Simões, né? Foi um convite inusitado, a gente se encontrou no meio do supermercado e ele me catou para fazer o convite, né? Foi uma coisa assim, nós somos praticamente vizinhos de bairro, né, José? E nos conversamos muito e foi um longo caminho e a interlocução com todos vocês, Johannes, Albert, os colegas, a gente aprendeu, eu aprendi muito no Cipobral, foi um tipo de encontro que eu acho que todo grande projeto deveria ter, eu acho que deveria ser, é uma escola para todos nós, né? Particularmente para a minha área, é um trabalho que fazia diferença, porque eu não acho que é o patinho feio da linguística brasileira, né? E então é uma grande honra ter tido a oportunidade desse capítulo e também a oportunidade, eu escrevi o dobro do que me era permitido inicialmente e vocês gentilmente acolheram e fizeram o meio de campo com a editora e toparam fazer a publicação de todo o material que tinha escrito. Então, muito obrigada. Processo longo, difícil, mas de muita aprendizagem. Muito obrigada. Obrigado. E obrigado nós também pela participação de todos os que escreveram. E Patrícia, você lembrou o Cipobral, realmente devo agradecer em particular também, não só a todos os participantes, mas a generosidade da Universidade de Zurique que fez possível aquele encontro, que foi realmente muito agradável, tanto no nível acadêmico como no nível pessoal. E não sei se há mais vozes, o Volker voltou ou não? Não vejo. Parece que não. Então, alguém mais quer dizer alguma coisa?
pois parece que não, então vamos finalizar ou encerrar este ato de apresentação do Manual de Linguística Brasileira. Eu tenho mesmo 2 exemplares, um da biblioteca, o do outro é o meu, e sei que vocês estão com inveja porque alguns não têm, mas, como disse, na semana passada falamos com a editora e eles estão... porque parece que alguns exemplares se perderam no caminho, no Atlântico, entre Europa e o Brasil, mas eles já prometeram de enviar novos exemplares, então todos os autores vão receber uma cópia e vocês receberão também o PDF da sua contribuição, e os que estão em universidades, a Charlotte Galvez escreveu no chat que a Unicamp, por exemplo, disponibiliza a versão digital e provavelmente outras universidades também, se tem o contrato com a De Gruyter. Então, Albert, acho que é hora de encerrar. Você quer dizer alguma coisa? Eu só queria agradecer a todos. Aqui também temos na sala pessoas que estão aqui presentes, ou seja, um evento híbrido. Não sei se havia um comentário na sala, nem perguntei, porque a maioria na rede. Então, muito obrigado pela presença. E também aqui está a proposta de disponibilizar esta apresentação no YouTube. Vamos ver como fazemos. Em todo caso, obrigados pela presença e até mais. Vamos ver qual vai ser o futuro desse manual, a recepção, as críticas. Foi um prazer, em todo caso, ver todos vocês e... sem mais, adeus. Obrigado. Tchau. Obrigado pelas apresentações. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns a todos. Obrigado. Gracias, Carlota. Obrigado. Juliana. A José foi embora. Foi. Obrigado, Hilary, pela apresentação. Não sei se ele está escutando. Está. Não, fechamos então. Ok. Bem, tchau, tchau.